Pleasure, filme de 2022, dirigido por Nina Thieberg, é um filme lançado pela plataforma de streaming Mubi, que conta a história de uma garota de 19 anos da Suécia que viaja até os Estados Unidos para trabalhar na indústria pornográfica. Ao trazer esse tema, o filme vai tratar não só da indústria pornográfica, mas como da própria noção de liberdade e de Estado de Direito. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Se você curte relacionar cinema com questões sociais, políticas, históricas, etc., eu acho que você vai curtir o Cineolho. Então faz o seguinte, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo e além disso me ajudar bastante, beleza? Muito obrigado. Bom, como eu falei, o filme então é dessa garota de 19 anos da Suécia que vai para Los Angeles em busca de se tornar uma atriz pornô famosa e ganhar dinheiro. Logo na primeira cena, a gente vê essa menina assinando um termo de consentimento, né? Ela tá olhando ali para a câmera e o cara faz uma série de perguntas para ela do tipo: você sabe o que vai acontecer nessa cena? Você sabe que você pode pedir para parar a qualquer momento? Você sabe que a sua imagem vai ser exposta? Enfim, uma série de perguntas que eles fazem e a garota consente em tudo aquilo e depois assina um papel dizendo que ela está consentindo em ter aquela relação e em ser filmada. 2257, your consent for sexually explicit act. Okay. E apesar dela ter assinado aquele termo de consentimento, a gente percebe que ela está muito ansiosa, que ela está muito nervosa com aquela situação. Quando ela vê o homem com quem ela vai se contracenar e ele está nu, com um pênis ereto do lado dela, aquele pênis do lado dela, num close mais fechado, se apresenta como uma espécie de arma, uma coisa que constrange e amedronta ela. E depois, na própria cena, quando o cara, que é o ator pornô, segura a câmera e filma ela, essa câmera também aparece como uma arma ameaçadora. Me lembrou um pouco a figura do HAL 9000, para quem não se lembra, aquele robô do 2001, Odisseia no Espaço, o filme do Kubrick, né? Então é essa imagem, essa câmera, melhor dizendo, que olha tudo, que vê tudo e que até amedronta a protagonista. Então a gente vê a câmera num primeiro plano como se a gente tivesse com um olhar dela, né? Um olhar subjetivo. Então, ao contrapor essas duas situações, o filme está sugerindo a seguinte pergunta: será mesmo que essas mulheres da indústria pornográfica são mesmo livres para poder decidir o que vão fazer? Será que esse termo de consentimento é suficiente? E com isso até questiona um pouco os limites do Estado de Direito democrático, esse Estado liberal em que todos são livres e iguais perante a lei. Será que esse Estado, ao garantir formalmente que todos são iguais perante a lei, será que ele realmente garante que a opressão não vai acontecer? Que as pessoas de fato vão ser livres, que elas não vão sofrer violência, que elas não vão sofrer nenhum tipo de abuso? Será que esse consentimento individual ele é suficiente para evitar essa opressão e esse abuso? Vamos ver como o filme articula isso. No começo do filme, a gente vê essa moça dizendo que quer fazer cenas de sexo mais normais, ela não quer fazer nada muito extremo, nada muito violento. Mas com o passar do tempo, ela percebe que essa postura dela faz ela perder algumas oportunidades de trabalho e que para ela se tornar uma figura de destaque nessa indústria, ela precisa aceitar fazer cenas mais bizarras. E aí é quando ela topa fazer uma cena de violência mais extrema, que é extremamente traumatizante. Ela chega no set de filmagem, que tem 2 atores e um homem, e no começo todos são muito respeitosos, muito acolhedores com ela, só que quando começa a filmar, esses homens são extremamente violentos com ela, eles seguram o pescoço dela, eles batem nela. Inclusive, eu não recomendo esse filme para quem tenha gatilhos com cenas de violência em geral, especialmente violência sexual, porque é uma cena extremamente perturbadora, extremamente gráfica. Eu fiquei bem mal ao assistir, então porque eles mostram realmente essa violência acontecendo de uma maneira muito explícita. E a diretora constrói essa cena extremamente violenta, não só pelas atuações, que são muito boas, especialmente a da protagonista, durante o filme todo ela é uma atriz sensacional, mas também pelo ritmo da montagem. Então o filme começa a fazer alguns cortes rápidos, né, de planos subjetivos, ou seja, com o olhar da protagonista, e intercalado por planos objetivos, né, em que mostra, a gente vê a atriz, e isso com cortes muito rápidos.
e que às vezes são intercalados por algumas telas pretas, né? Então a gente vê aquela cena extremamente violenta, e de repente rola uma tela preta, que é como se a protagonista estivesse fechando o olho, tentando esquecer aquele mundo, tentando fugir daquelas sensações, e depois a gente vê novamente aquele mundo vindo aos nossos olhos, né? Quando a gente acha que está tendo um respiro, de repente a gente vê aquilo novamente. Esses planos rápidos, esses cortes rápidos, e intercalados com esses planos pretos, causam então essa sensação muito intensa. E aí é curioso, porque quando a moça começa a ficar muito nervosa, né, com aquela situação, ela pede desesperadamente para parar, e aí todo mundo começa a fazer uma voz mansa, começa a agradar ela, a supostamente acolhê-la. Só que quando ela finalmente decide que ela quer parar com aquilo, que ela não suporta mais aquilo, essa decisão dela não é plenamente respeitada. O cara que está filmando diz: bom, então tudo que você fez até agora foi inútil, então tudo que você fez até agora foi de graça, se você sair, isso vai causar um prejuízo. Você acha que é assim, essa indústria é assim, você chega e pode falar, cair fora do barco a qualquer momento? Ou seja, ela é constrangida a continuar a cena, e ela, pelo que o filme mostra, de fato, ela vai até o final daquele vídeo. Então, nessa cena, a gente percebe muito como esse suposto acolhimento da indústria, dos caras que trabalham na indústria, na verdade é um acolhimento extremamente cínico. Eles querem simplesmente convencer aquela atriz a continuar a cena. Eles não estão preocupados de fato com o bem-estar dela. E nessa cena tem um momento em que os caras ali do set dizem pra ela: não, mas isso aqui é só fantasia, é só uma atuação, não esquece disso, que isso aqui nada é de verdade. Só que existe um problema em relação à indústria pornô que é diferente de uma cena de filme normal. Porque na cena de um filme normal, que não é pornô, o ator não está vivendo de fato aquela situação, ele está realmente só interpretando. Então, por exemplo, um ator de um filme de ação, ele não está realmente atirando nas pessoas ou desviando de tiros, aquilo de fato é só uma encenação. Agora, num filme pornô, a pessoa não está somente fingindo que está transando com outra, ela de fato está transando com outra. Então não é exatamente a atuação como nos demais filmes. Então, quer dizer, não é muito verdade que você está simplesmente fazendo uma performance ou interpretando um papel que não é de verdade. Não, na verdade, aquela pessoa está efetivamente vivendo aquela cena. E é curioso que em boa parte do filme, especialmente nessas cenas em que mostra os vídeos pornô sendo gravados, a diretora escolheu uma luz mais chapada, uma luz sem muita sombra, aquela luz que mostra tudo. Esse é o tipo da iluminação que é usada nos vídeos pornô em sua maioria, porque justamente, bom, em primeiro lugar que são sets mais baratos, não tem muita visão artística, então nenhum diretor vai querer criar sombras, imagens mais sugestivas, e também porque essa é uma iluminação que mostra tudo, que deixa tudo muito mais explícito. A diretora escolhe usar essa mesma iluminação tanto para emular os vídeos pornô, mas ela faz isso de uma forma diferente nos enquadramentos, porque os enquadramentos em geral nesse filme são enquadramentos mais fechados, em gestos e principalmente nos rostos, nos olhares, né? Então a gente percebe muita coisa, a gente entende muita coisa pelo olhar dos personagens. Então é curioso porque ela usa então a iluminação também para mostrar tudo, para revelar tudo, mas para revelar e mostrar aquilo que a indústria pornográfica não mostra, né? Que é justamente os olhares, que é justamente as expressões, né? E ao mesmo tempo ela escolhe em não mostrar aquilo que a indústria pornográfica mostra. Como eu falei, tem cenas de nudez explícita, mas não chega a ter cenas da penetração exatamente, né? Não tem cena do ato sexual exatamente num plano detalhe. Então é isso que é interessante, porque a abordagem desse filme então é mostrar a indústria pornô, mas mostrar aquilo que a indústria pornô não mostra e não mostrar aquilo que a indústria pornô costuma mostrar. Bom, essa cena que eu citei é uma cena mais explicitamente violenta, a gente vê a personagem ficando muito traumatizada a partir daquela experiência. Só que o filme levanta a questão também: seria possível fazer um pornô mais ético, um pornô mais acolhedor? E na minha opinião, o filme dá indicações de que não.
de que esse acolhimento sempre acaba sendo meio cínico, né? Assim como naquela cena que eu citei. Então, por exemplo, tem uma cena que a protagonista vai fazer que é dirigida por uma mulher, e no set tem várias mulheres. Esse set de filmagem, ele acaba sendo mais respeitoso, né? Mais acolhedor com a moça. Porém, a cena que é gravada é uma cena violenta. É uma cena de bondage, né? Que é aquela cena em que a mulher se pendura por cordas e fica numa posição bem presa, amarrada, passiva, assim. E ainda que o tempo todo tente se criar a noção de que aquilo é uma mera encenação, o filme mostra em planos detalhe como a pele dessa mulher fica toda marcada, né, a partir daquela cena. Então, quer dizer, por mais que, novamente, pareça ser somente uma encenação, e por mais que as pessoas digam que estão sendo muito acolhedoras, na prática, o corpo dela foi violentado. O corpo dela sofreu machucados em função daquela cena. Outra coisa que você poderia pensar, bom, mas e se a protagonista, né, a atriz, simplesmente escolhesse não fazer filmes com essa abordagem mais violenta, né, como essas duas cenas que eu citei? Acontece que, lembra, o próprio filme mostra como isso é uma tendência da estrutura, né? Num primeiro momento, a personagem não quer fazer isso, mas ela percebe que está sendo boicotada nessa indústria. O tempo todo a gente vê os personagens dos produtores, dos pornógrafos, né? Eles dizem que eles não querem pessoas com muitas frescuras, né? Mulheres que ficam recusando, que ficam reclamando. Então ele mostra como a violência é uma tendência estrutural da indústria pornô. Outra crítica que poderia ser feita a esse filme é que ele mostra o tempo todo as mulheres rivalizando, né? Então poderia ser um filme antifeminista no sentido de que ele mostraria como a solidariedade entre mulheres não existe e é impossível. Só que, na minha opinião, o filme não constrói isso como uma apologia, mas como uma crítica. Então, por exemplo, aqui eu vou dar spoilers, tá, gente? Tem um dado momento em que a protagonista faz uma coisa lá que ela trai com a melhor amiga dela, com quem ela mora. Então, quer dizer, essa rivalidade entre mulheres não é construída como uma coisa legal, defensável, ou não é colocado como uma coisa que tem que ser necessariamente assim, mas é colocado como uma traição. Quer dizer, a amiga dela confiava nela, a amiga dela era a melhor amiga, e aí num dado momento em que essa melhor amiga precisa muito do apoio dela, a protagonista decide não apoiar essa melhor amiga, em troca de não ter problemas com os pornógrafos com os quais ela está se relacionando. Ou seja, ela coloca em primeiro lugar a carreira dela própria, ao invés de defender a amiga, ao invés da fidelidade da amiga. Tell him what happened in the kitchen. Come on, man, you know me. I don't do bad touches on sets, okay? This bitch is crazy. Então, novamente, essa rivalidade entre as mulheres, então, ela não é construída como algo natural, mas como algo que é imposto pela indústria. Então, quer dizer, a própria indústria, por meio da concorrência, leva a que as mulheres rivalizem entre si e percam a solidariedade que elas deveriam ter. E o filme constrói isso de uma maneira tão crítica que uma das últimas cenas é uma cena em que a protagonista se relaciona com uma outra mulher, né, num vídeo pornô. E ela se coloca como uma figura ativa, né? Ela até usa aqueles pênis... não, como que chama isso? Popularmente assim. Então ela assume meio como se fosse o papel do homem, né? E ela faz essa cena de sexo de uma maneira extremamente violenta. E aí o filme faz uma rima visual muito interessante, porque essa cena tem o mesmo ritmo, o mesmo estilo de montagem daquela cena em que a protagonista foi estuprada. Então mostra como se ela estivesse agora na posição de estupradora. E lembra que eu falei que naquela cena anterior, às vezes a cena é intercalada por uma tela preta, aqui é intercalada por uma tela branca, então para realmente mostrar como a posição dela agora está invertida. Tem um dado momento em que o filme parece desconstruir um argumento muito frequente das pessoas que fazem a militância contra a indústria pornográfica. Um dos personagens pergunta para a protagonista por que ela entrou naquela indústria, e ela diz, porque eu fui estuprada pelo meu pai, não sei o quê, só que depois ela ri porque aquilo era mentira, na verdade, aquilo era uma brincadeira de mau gosto, mas enfim, era uma brincadeira. Então é como se a protagonista estivesse ironizando um estereótipo que se constrói sobre as atrizes pornô, quer dizer, como se todas elas tivessem algum trauma, geralmente de infância, relacionado à sexualidade, e por isso
elas teriam ido para a indústria. E quando na verdade essa protagonista ela não tem essa trajetória, ela está na indústria pornô simplesmente porque ela quer, ela acha divertido, ela quer ter sucesso com isso. Bom, a gente pode ver essa visão como uma visão bastante essencialista, quer dizer, como se a trajetória do indivíduo dependesse da sua essência, né, da sua própria vontade, ignorando questões sociais, ou seja, ignorando determinações sociais que levam à formação da subjetividade. Essa seria uma visão bastante liberal e bastante ingênua, né? Como se o indivíduo fosse realmente plenamente livre, tomasse as suas decisões sempre de uma maneira plenamente consciente, plenamente autônoma. Bom, talvez essa crítica seja bastante pertinente, mas é preciso lembrar que ainda que essa personagem diga que não sofreu abuso no período precedente, ela sofre vários abusos na indústria. Então o filme também não é que ele ignore totalmente a existência da violência e do abuso na indústria pornô, como eu falei. E talvez a ideia aqui seja mostrar que mesmo quando essa atriz pornô não sofreu uma violência prévia, nem por isso a indústria deixa de ser problemática. Ela não se torna menos problemática por causa disso. Porque ainda que às vezes uma atriz pornô não tenha sofrido abuso no passado, ela vai sofrer na indústria. Mas agora, é preciso lembrar que sim, muitas das mulheres que trabalham nessa indústria ou que trabalham, por exemplo, com prostituição, são mulheres que sim, já sofreram violência sexual previamente, muitas vezes na infância. Então, sim, muitas vezes, quando uma pessoa sofre abuso sexual, especialmente quando é muito nova, isso leva a uma hipersexualização desse indivíduo. O indivíduo passa a se ver de uma maneira extremamente objetificada e começa a compreender que ele só pode ser reconhecido, ser valorizado, ser feliz ou até mesmo ter o seu sustento se ele se colocar novamente nessa posição de objetificação. Então, na verdade, isso que o filme trata com um certo desleixo, como um tom de brincadeira, na verdade é muito sério, na verdade é real. Essa associação entre trabalho sexual e abusos na infância e na adolescência é real, não é uma besteira. E faltou com isso também o filme abordar um pouco melhor o que é esse processo de subjetivação. Quer dizer, o indivíduo não forma a sua vontade, os seus gostos de uma maneira plenamente independente. Toda a nossa formação de desejos, de gostos, de visão de mundo é formada historicamente. Então a gente não é tão livre assim. Então quer dizer, essa moça, ela quis trabalhar na indústria pornográfica, mas por que será que ela quis? Será que foi uma escolha plenamente livre assim? Será que ela sabia plenamente das consequências daquela indústria? Que outras alternativas foram apresentadas para ela? Quais fatores levaram ela a querer estar ali? Ou seja, inconscientemente, essas mulheres estariam adequando o seu comportamento a essa objetificação. Mas não é porque a mulher esteja escolhendo ser objetificada, porque essa, novamente, não é uma escolha tão livre assim, mas é um condicionamento da sociedade. Então, de fato, faltou o filme abordar isso de uma maneira mais complexa, mais profunda. Porém, a gente pode dizer que faltou falar de mais um monte de coisa. Faltou tratar, por exemplo, das mulheres que trabalham de maneira independente na indústria pornô. Então, por exemplo, trabalham no OnlyFans, ou que tem uma página própria em algum canal famoso. Mas, assim, daria para o filme tratar então de tudo que é importante, de todos os aspectos da indústria pornográfica num viés crítico? Não, não tem como. Essa é uma questão extremamente profunda e complexa. Então, na minha opinião, seria impossível um único filme de ficção tratar de todos os aspectos problemáticos da indústria pornográfica de maneira satisfatória. Então o filme não faz isso e talvez nem fosse desejável que ele fosse, entre aspas, perfeito nesse sentido. Porque essa busca por falar de tudo ao mesmo tempo poderia sacrificar o potencial artístico, a coesão do filme. E aí seria simplesmente um grande manifesto político contra a pornografia, o que eu acho que é válido ter manifestos políticos, mas a ideia de um filme não é essa, né? Um filme é arte. Então a ideia dele é justamente propor reflexões, sugerir questões, sugerir um olhar mais complexo sobre algo, sensibilizar o espectador em relação a uma certa realidade. E eu acho que esse filme
fez isso. Quer dizer, não acho que o objetivo do filme fosse ser exatamente um panfleto. Para isso a gente tem os panfletos, não precisa de um filme. I'm sorry. What for? É isso, essa é a minha visão sobre Pleasure, essa é um pouco também a minha visão sobre a indústria pornográfica e eu quero saber agora o que vocês acham disso tudo. O que vocês acharam do filme, o que vocês acham sobre essas colocações que eu coloquei é ótimo, né? Mas enfim, diz aí a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de apertar o joinha aí embaixo, compartilhar com seus amigos. E se você curte muito o Cineolho e quer me ajudar a continuar produzindo conteúdo sobre cinema aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, considere ajudar a gente no Apoia-se, apoia.se/Cineolho. Qualquer R$5 por mês que você doar pra gente já vai ajudar muito a manter esse canal e manter minhas redes sociais, beleza? Então, muito obrigado, esse foi mais o Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.